O tempo agora não é de balada. Vocês foram campeões paulistas? Alguém ia reclamar de encontrar um jogador do Corinthians na noite? Lógico que não. Classificou para Libertadores, escapou do rebaixamento? Alguém vai reclamar de encontrar? Não. Agora, não classifica para Libertadores. Cai na pré-Libertadores. Cai na fase de grupos da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores, e que classificavam 2. A gente não conseguiu isso. Olha que vergonha. Terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Tomou pau do Red Bull Bragantino depois de 15 dias treinando, um mês de férias, um mês sem futebol, toma um pau do Red Bull Bragantino em casa. Ganha do Ceará, meu amigo, por causa de uma falha do zagueiro, do goleiro, e o Thales ainda tentou driblar a trave e quase perdeu o gol. Jogou nada. E aí vai querer ainda abusar da balada, porque ganhou do Ceará na quarta, quinta na balada, sexta na balada, no dia do jogo, clássico contra o São Paulo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. A gente tem muita coisa para tratar nesse vídeo, principalmente se falando aí do majestoso contra o São Paulo, onde o Corinthians não jogou nada. Samir trouxe a informação que os jogadores curtiram balada. Memphis Depay e Fabinho Soldado vai fazer reunião essa semana para decidir o futuro do Memphis. Dorival está correndo risco de cair. Mas antes de falar desse assunto, vamos trazer uma notícia muito importante. Nessa segunda-feira, dia 21 de julho, o Corinthians conseguiu resolver uma pendência muito importante. O Corinthians conseguiu pagar o Cuiabá e evitou sofrer um transfer ban. O Cuiabá confirmou que o Corinthians pagou o valor da primeira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputa. E o Timão ganha um fôlego contra o transfer ban. Ou seja, assim o Corinthians pode contratar e registrar novos jogadores. O Corinthians, a janela abriu dia 10 de julho, vai até dia 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta. Porém, o Corinthians até hoje não contratou nenhum jogador. Sondou, mirou, né? O Seafood fez análise, mas o Corinthians não contratou ninguém por enquanto. Até porque acho difícil o Corinthians fazer contratação. Na primeira janela do início de ano, o Corinthians fez apenas uma contratação, praticamente nas últimas horas que a janela fechou, que foi o lateral esquerdo, o argentino Fabrício Angileri. Apenas ele. E nessa janela, o Corinthians vai ter muita dificuldade para contratar, porque né, não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, fica muito difícil a contratação. O Corinthians depositou cerca aí de 700 mil reais. Lembrando que o Corinthians deve cerca de 23 parcelas de 783 mil reais ao Cuiabá pela contratação de Ranieri. O presidente do Cuiabá, que é o Cristiano Deste, o CEO do Cuiabá, o cara que vai receber a maior parte desse dinheiro, essa semana acabou aí tweetando e alfinetando o Corinthians, falando que o Corinthians não estava pagando o Ceará e tinha apenas 3 horas para cumprir o pagamento da parcela. Cristiano Dresch acabou participando do programa aí da Rádio Bandeirante e diz que a CNRD não faria para o Cuiabá o que está fazendo para o Corinthians. O Cristiano Dresch acabou chamando o Corinthians de caloteiro. Então o problema do Corinthians é muito grande, mas começou a resolver com o Ranieri. E o Cristiano Dresch disse o seguinte: não tinha nem como segurar o Ranieri no Cuiabá. Porque o Ranieri também tinha um sonho, um desejo enorme de vestir a camisa do Corinthians. Então o jogador, quando soube do interesse do Corinthians, ficou muito empolgado e não foi possível segurar. Mas o Cuiabá não estava afim de vender o jogador do Corinthians, sabendo que o Corinthians no mercado está com um nome muito ruim como mal pagador. Gente, o que vocês acharam?
Corinthians vai conseguir honrar todos os compromissos dessas parcelas, pagar todas certinha? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like também. Vamos mudar de assunto. Vamos continuar falando do Corinthians. Falar um pouco aí do clássico contra o São Paulo, que tá dando o que falar até hoje, né? O São Paulo deitou e rolou, né? E aproveitou da incompetência do Corinthians, né? E acabou ganhando o jogo de 2-0. Infelizmente, houve um problema com Dorival Júnior e Memphis Depay, porque o Memphis foi substituído e acabou não voltando para o banco, né? Isso pegou muito mal. A imprensa trouxe aí assim, sabe, ficou ruim pros dois, né? Pra mim, Dorival, na minha opinião, Dorival acabou errando. Por quê? Eu não tiraria um jogador do gabarito do Memphis Depay. Por quê? Você pode até sacar o jogador, mas você precisa ter outro no banco que corresponda. E o Corinthians hoje não tem. Eu deixaria o Memphis, que ganha quase 6 milhões de reais por mês, para a torcida cobrar, vaiar ele no final do jogo, porque não jogou nada, não colocou o pé na bola. Então acho que o Dorival aí acabou assumindo a responsabilidade, né, de tirar o Memphis. O Memphis, para mim, tinha que ficar. Dorival ficou muito incomodado com a situação. Na entrevista coletiva, ele ficou caçando, procurando palavras para falar da situação do Memphis. Para mim, o Memphis não vai até o final do ano, Corinthians. E Dorival cai na quarta-feira contra o Cruzeiro. Se o Corinthians perder para o Cruzeiro, Dorival não continua. No sábado, o Corinthians tem uma pedreira, tem o Botafogo do Rio de Janeiro lá no Rio. Então um jogo dificílimo. E já na quarta-feira que vem, da manhã a 8, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Se o Corinthians passar, vai chegar às quartas de finais e vai levar uma bolada aí de 4 milhões e 700. Palmeiras é um time dificílimo. O Corinthians não tem jogado nada. Se o Corinthians entrar em campo, como jogou com o São Paulo, vai levar uma sacola de gol para casa. Porque o Palmeiras é muito mais qualificado. Tem um baita de um treinador, inteligente, um cara, né, estudioso do futebol. Então o Corinthians ou joga ou sai da Copa do Brasil passando vergonha. O Dorival tirou o Memphis Depay para colocar o Guinegão no lugar do Memphis. Aí o Dorival alegou, porque a justificativa do Dorival foi que a substituição foi por ordem técnica, né? Se a substituição foi por ordem técnica, por que não tirou o Romero, que não estava jogando nada? Né? O Memphis, no primeiro tempo, ainda fez uma jogada que deixou o Romero na cara do gol. A única jogada criativa foi do Memphis. Memphis não marcou. Infelizmente o Memphis também não conseguiu marcar nenhum gol em clássico até hoje. Aí o Memphis, será que o Memphis está jogando com má vontade porque o Corinthians não está pagando? Mas uma coisa não depende da outra, é independente. Se o Memphis pode não entrar em campo, falar, enquanto vocês não me pagar, eu não vou entrar em campo. Mas se ele entrar, ele tem que representar o torcedor que está ali pagando ingresso. Lembrando que o Corinthians deve para o Memphis cerca de 13 milhões de reais. E como pagar? Não sei. E como o Corinthians vai mandar o Memphis embora para pagar a multa rescisória do Memphis? Complicado. O Corinthians vive uma situação dramática, né? Mas quem criou todos esses problemas foi o próprio Corinthians. Foi o próprio Corinthians. O Corinthians que deu esse contrato de muita mordomia para o Memphis. O Memphis, a cada 15 participação em gols, recebe 1,5 milhão. O Campeonato Paulista pagou aí cerca de 5 milhões. Só o Memphis vai levar 4 milhões e 700, né? E o Memphis mora num hotel de luxo. Tá entre os 20 melhores do mundo. Corinthians paga 279 mil reais por mês. Deu a cozinheira pro Memphis. Dá carro blindado pro Memphis. Dá segurança pro Memphis. Então o Corinthians é culpado. Essa administração do Corinthians é uma administração incompetente. Não é de hoje que essa gestão tem sido amadora do Corinthians. Olha, você viu o que aconteceu recentemente? Que os jornalistas descobriram aí boleto do ex-presidente André Sanches,
usando o cartão corporativo do Corinthians no mandato dele para curtir Réveillon de 19 para 20, e também depois que acabou o mandato do Andrés, entrou do Willian Monteiro Alves. Ele também tinha o cartão e usou em restaurante, usou com bijuteria, né? Então isso é uma vergonha. Corinthians, infelizmente, não expõe as coisas que estão acontecendo. Ninguém expõe o que está acontecendo. Não fala do contrato da Arena, né, com o empresário. Não fala das rachadinhas dos salários do jogador. Não fala dos contratos com os patrocinadores, né? Não falou até nesse momento, não falou até descobrir do cartão corporativo que o do Willian Monteiro Alves usou. Então, Andrés, para mim, usando o cartão corporativo do Corinthians, para mim é preciso ser expulso do quadro associativo do Corinthians. Porque usar o cartão corporativo do clube para curtir, né? Isso aí é inadmissível. Mas cadê o conselho fiscal? O conselho de ética? O conselho deliberativo? Cadê? Para colocar tudo isso às claras e expulsar o Andrés Santos do quadro associativo do Corinthians. Corinthians, é lamentável tudo que vem acontecendo no Corinthians. E aí o Samir trouxe a informação, complementando aí para a gente finalizar o vídeo. O Samir Carvalho trouxe a informação que na quinta-feira, 2 dias antes do jogo contra o São Paulo, jogadores do Corinthians curtiram balada. E na sexta-feira os jogadores treinaram como se nada tivesse acontecendo, né? Mas como curtiu de quinta para sexta, então chegou em casa na sexta-feira de madrugada e foi para o treino. Cansado, não conseguiu performar, não conseguiu treinar bem. E na madrugada de sexta para sábado, no dia do jogo, porque chegou em casa 7 horas da manhã, então o Corinthians jogou às 21 horas, os jogadores curtiram balada novamente. Cadê o comando do Corinthians? Recentemente, a Gaviões chegou a divulgar que já havia jogadores do Corinthians curtindo balada, curtindo noitada. O elenco do Corinthians não estão concentrando. Isso foi ideia de Emiliano Dias, que também curtia balada com os jogadores. E Fabinho Soldado aceitou. E agora saiu o Ramon Dias e o Emiliano Dias, e Fabinho Soldado tem continuado a aceitar os jogadores curtir balada. Por isso que o São Paulo entrou mordendo e o Corinthians não colocou o pé na bola, porque o jogador estava cansado. Meu Jesus do céu, como que pode? Pessoas profissionais, né, sabendo da responsabilidade que tem, curtir balada no momento onde o jogador, ele trabalha com o seu corpo. Seu instrumento de trabalho é o corpo. Então ele tem que estar muito bem fisicamente para conseguir performar, para conseguir aí fazer um bom jogo. Sinceramente, Corinthians, com esse time, tem passado muita vergonha. Por quê? Caiu de forma vexatória na pré-Libertadores. Caiu de forma vergonhosa no grupo de classificação para a Sul-Americana. Corinthians tem hoje a terceira maior folha salarial do país e não joga nada esses caras que estão no Corinthians, né? Aí o Fabinho Soldado, ele tem aí sido pressionado para jogadores concentrar novamente. E aqueles caras que são casados, que não saem pra balada, gostam de não concentrar, que fica com sua família. Isso pode gerar um racho no elenco, se o Fabinho Soldado voltar a concentrar novamente. Por quê? Por causa dos baladeiros, o que não faz balada vai sofrer as consequências. Então, isso aí pode pegar muito mal para o elenco do Corinthians. Fabinho Soldado é contra, né, demitir o Dorival Júnior. Porque ele quer primeiro dar os reforços para o Dorival, para ver o trabalho do Dorival. Por enquanto, Fabinho Soldado não gostaria que demitisse o Dorival Júnior. Fabinho Soldado e Memphis Depay, eles terão uma reunião essa semana para conversar, né, a respeito da substituição contra o São Paulo e não ter ido para o banco e ter já saído para o vestiário. Uns falam que ele pegou o carro e foi embora, outros disseram que ele ficou no elenco, até porque eu acho que ele não foi porque precisa fazer um sorteio para o exame antidoping. Mas isso gera uma boa discussão. Fabinho Soldado
ele tá correndo risco, ele tá correndo pressão, porque pode cair o Dorival e pode cair também o Fabinho Soldado, né? Pode cair, porque essas coisas de jogador curtir balada, isso é de cunho do diretor executivo tomar conta do jogador, porque ele faz o elo entre o campo e a diretoria. Então o Fabinho Soldado também é culpado porque ele está permitindo. E a nova diretoria, na pessoa de Osmar Stabile, tá cobrando, tá pressionando, né? E lembrando que Fabinho Soldado é do gosto de Augusto Melo. Foi Augusto Melo que contratou o Fabinho Soldado do Flamengo, quando ele trabalhava no scout no Flamengo. Hoje ele é diretor executivo do Corinthians. Então, ele não faz parte do gosto de Osmar Stabile, mas é um profissional e tá lá. Então, se o Corinthians perder pro Cruzeiro, Dorival cai. Se perder pro Botafogo, e aí pode o Memphis Depay também deixar o Corinthians. E até, sendo eliminado aí da Copa do Brasil para o Palmeiras, pode até o Fabinho Soldado deixar o Corinthians. Então tem muita coisa para acontecer. Corinthians nesse momento é uma bagunça e uma baderna, uma gestão temerária, infelizmente. Por isso que cada ano que passa, a dívida do Corinthians aumenta cada vez mais. E aí, fiel, o que vocês acham? Jogadores do Corinthians curtindo noitada, jogadores do Corinthians curtindo balada, a responsabilidade de quem? É do presidente? É diretor executivo? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo para você receber todas as informações de forma exclusiva. O seu like é muito importante. Para quê? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.